Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à página do Facebook Aprendiz do Evangelho. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, os nossos lares, a nossa família, os nossos amigos e todos os nossos irmãos de caminhada. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Queridos amigos e irmãos em Cristo, lembrando que nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E este livro faz parte da coleção Estudando a Codificação, publicado pela FEB. Lembrando que cada capítulo desse livro apresenta uma questão de O Livro dos Espíritos, onde Emmanuel, ele esclarece, ele facilita o nosso entendimento com os seus comentários extraordinários acerca de cada questão de O Livro do Religião dos Espíritos, e que é uma forma também de estudarmos o primeiro livro da codificação, O Livro dos Espíritos. E como dissemos lá no início de nossos estudos, que ao final de cada 10 capítulos, iríamos, no próximo, trazer um convidado especial para compartilhar conosco informações acerca de um dos temas que estudamos. E hoje nós temos a presença de José Soares, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, de Caruaru, da qual faço parte também. José Soares é palestrante espírita e há mais de 30 anos trabalhando aí, divulgando a doutrina espírita. Também apresenta há muitos anos o programa Espiritismo em Marcha, que vai ao ar todos os domingos, às 7h30 da manhã, pela Rádio Liberdade FM 94,7 Caruaru, da qual também eu participo deste programa tão importante. Para quem não sabe, eu sou esposa de José Soares e juntos estamos trabalhando aí na divulgação da doutrina espírita, sempre com Jesus e Kardec. Então, seja bem-vindo, José Soares. Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão aí nos acompanhando pela primeira vez no canal Aprendizes do Evangelho, esse importante canal que vai se estabelecendo no trabalho de divulgação da nossa querida doutrina dos Espíritos. E hoje vamos aí falar a respeito de um dos temas, tratados nos programas anteriores do canal, e essa noite nós escolhemos aquele referente à tentação do remédio. Então, vamos hoje compartilhar algumas informações e questionamentos. Aqueles que nos acompanham podem também participar colocando questões através do chat, nós procuraremos responder durante o programa. Então, somos profundamente gratos a Deus, a Jesus, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido pelo Mestre e que vem nos iluminar na nossa atual caminhada reencarnatória. Então,
Uma excelente noite a todos. Isso aí, gratidão imensa, Soares, pela sua presença. Aqui já aparecendo o Elke Carvalho, boa noite, Ceissa, que Deus e Jesus os abençoe. E como o Soares já lembrou, aqueles que quiserem fazer pergunta a respeito do tema, tentação e remédio, fiquem à vontade também para colocarem os seus comentários, que ao final dos breves comentários que Soares vai trazer para nós compartilharemos aqui as questões para que ele possa responder para nós e trazer aí a sua contribuição. Então, a partir de agora, é com você, Soares. Então, voltando a lembrar que a base desses nossos comentários, que estão nas obras de Emmanuel e, sobretudo, no livro Religião dos Espíritos, que tem um capítulo com o nome Tentação e Remédio. É importante essa temática que nós resolvemos destacar em mais um programa, pelo fato de que, dentre os desafios e as adversidades que nós enfrentamos durante a encarnação, as tentações, elas fazem parte, enquanto estamos na nossa caminhada evolutiva rumo ao progresso infinito traçado pelo Mestre Jesus. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele tem um trechozinho pequeno, logo na introdução, nós queremos lembrar, é uma mensagem chamada Vigiemos e Oremos. Emmanuel diz assim: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então, vamos começar fazendo aqui algumas ponderações nessa significativa frase de Emmanuel. Então, a raiz das tentações, elas estão dentro de nós. Elas fazem parte, ou fizeram parte do nosso passado encarnatório, e estão no porão da nossa personalidade, no inconsciente. Às vezes, associado a vícios, a desequilíbrios morais que cometemos no passado e que não foram ainda suficientemente transcendidos, superados. E por isso ainda afloram nas chamadas tentações. E realmente, as tentações servem de sinais, de advertência a uma série de questões que não foram suficientemente resolvidas por nós mesmos e que precisamos agora, utilizando das ferramentas disponibilizadas pela revelação espírita, com base no Evangelho do Cristo, para superá-las e utilizar esses sinais de uma exitosa e positiva. Para isso, é necessário não cair na tentação. Que surjam no amaranhado de questões mal resolvidas do nosso passado, tendências conflitivas com as atuais disposições de comportamento e de identificação que nós temos, é totalmente aceitável, plausível. Mas desviarmos das rotas ideais que o presente tem nos mostrado
sobretudo ao termos estreitado laços com a revelação espírita, não é mais salutar de forma nenhuma e redundaria em sentimentos de culpa e em certo desconforto moral face à iluminação sobre nós mesmos que é propiciado pelo conhecimento da doutrina espírita. Para as pessoas que estão alheias à sua verdadeira natureza, a natureza espiritual, e que vivem como se fossem corpos condenados à morte, cujo objetivo maior da vida é a satisfação dos instintos e o gozo máximo dos sentidos físicos, as tentações passam a ser até um material de prazer, de acharem muito bom se sentirem tentados ao retorno de expressões e de comportamento que, se de imediato causam satisfação e prazer, mais adiante gerarão sentimentos de culpa ou remorso. Então, para quem encara a vida do ponto de vista material, os valores de ordem moral, a aquisição de virtudes é algo totalmente desaproveitável e perda de tempo, na visão daqueles que se percebem como corpos destinados à morte, mais cedo ou mais tarde. Mas e quanto a nós, que nos deparamos com o entendimento profundo da vida, que nos é trazido pela revelação espírita? Bem, de nós, como já afirmava o apóstolo Paulo, de vós, irmãos, esperamos coisas melhores. Então, de nós que temos recebido a iluminação da nossa verdadeira natureza e dos objetivos da vida, e lembrando aqui, né, nossa natureza espiritual e os objetivos da vida, que é aquisição de virtudes, identificação com os propósitos das leis divinas, direcionamento e objetivos para a verdadeira felicidade, que repousa na base de uma consciência tranquila, no cumprimento dos deveres que nos assinalam a passagem pela vestimenta física, é bem diferente. Para nós, as tentações surgem, como Emmanuel coloca no livro Religião dos Espíritos, como avisos, como advertências. Ele diz assim: é assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós na trama de sombra em que nos enovelam os pensamentos. Então, em determinada situação ou circunstância da vida, nos percebermos em conflitos, aonde estímulos para determinado ato ou sentimento nos parece atentório e contrário ao novo posicionamento perante a vida que passamos a nutrir
com o conhecimento do Evangelho de Jesus, para nós, é sinal de advertência, de estímulo a buscarmos na prece, na oração, na meditação, o realinhamento e o fortalecimento dos valores em harmonia com as leis divinas, para não sucumbirmos às tentações. É por isso que no Pai Nosso, nós dizemos: não deixe-nos cair em tentação. Livra-nos do mal. Então, é preciso perceber na tentação um roteiro positivo quando trabalhado para o nosso autoconhecimento. Naquela área da nossa vida em que nos percebemos tentados, significa uma área mal resolvida do nosso passado. E que temos no presente a oportunidade ímpar de resolver a situação. Resolver transcendendo, superando a tendência viciosa, a tendência egoísta e valorizando o conhecimento libertador que já tenhamos recebido da revelação espírita do Evangelho de Jesus. Então, na mesma mensagem Tentação e Remédio, Emmanuel nos apresenta o remédio, a terapêutica salutar para as questões da tentação. Ele diz assim: é o trabalho, o antídoto adequado, capaz de anular toda enquistação tóxica do mundo íntimo. Então, o trabalho é o antídoto adequado. E mais adiante ele assinala: ergue-te no serviço, a felicidade dos semelhantes, o altar dos teus interesses de cada dia. Se realmente aspiras à vitória sobre o visgo da treva associada às tentações. Então, o trabalho e, sobretudo, o nosso interesse na vivência da caridade, das mais variadas, dos mais variados meios, voltado para diminuir provações, dificuldades de nosso próximo, de forma abnegada, humilde, trabalhando nas linhas apontadas pelo Evangelho, é o antídoto adequado a todas as possíveis tentações que ainda surjam em nós. Mas saibamos que o objetivo maior da iluminação espiritual que nos é fornecida na medida em que ampliamos o nosso conhecimento sobre os mecanismos das leis divinas, sobre a reencarnação, sobre a realidade do mundo espiritual, na medida que ampliamos a nossa iluminação íntima nesses aspectos trazidos pela revelação espírita, naturalmente, na prática do bem e da caridade, nós encontraremos a ressignificação definitiva de todo o passado lodoso, pesado, tenebroso, que deixamos lá para trás
e que às vezes teimam em retornar através das tentações, que quando não são devidamente saneadas, podem nos levar à perda de todo um projeto reencarnatório em que estamos inseridos atualmente. É por isso que, dentre outras advertências que temos na vida exemplar de Francisco Cândido Xavier, o maior médium do século, e que nos trouxe através das obras de André Luiz a vida no mundo espiritual da forma mais minuciosa e detalhada possível, nós temos nele as advertências que ele compartilhava, dentre outras, de que não podemos jamais descuidar-nos da atenção, da vigilância, da vida consciente, dos valores nobres, libertadores do Evangelho do Cristo, para que, ao alcançarmos uma idade avançada, tenhamos êxito pleno no nosso projeto reencarnatório. Então, meus amigos, fica essa advertência para todos nós. Ao percebermos em determinada circunstância ou situação, tentados a determinada atitude ou ação, em que percebemos, no fundo da nossa consciência, advertências para cuidado, para atenção, não descuidemos da vigilância efetiva, utilizando os instrumentos da prece, da reflexão, da meditação, da busca de sintonia com os nossos espíritos protetores, com o nosso anjo da guarda, a fim de que não venhamos a cair na tentação. Então, esse era um rápido resumo dentro desse tema que eu tinha para compartilhar, aproveitando agora a possibilidade de responder algumas questões que a coordenadora do canal, Silmara Mello, tem. Caso surjam questões daqueles que nos acompanham pela internet, tentaremos responder. Isso eu achei muito importante você lembrar para a gente sobre a tentação como sinais que devemos estar, né? Para ver aí aquilo que a gente precisa trabalhar para corrigir, porque são sombras que nos acompanham devido aos frutos de nossos equívocos do passado. Mas temos aqui a nossa pergunta, vamos exibir aqui, que é do nosso amigo o Elke Carvalho, que pergunta: o remédio no qual refere-se Emmanuel sobre o tema, amigo Soares, nos traz a reflexão sobre a referência da indulgência diante de nossas faltas e de nosso próximo? O remédio efetivo que Emmanuel salienta, que é aquele que vem do trabalho no bem em favor de nosso próximo, abrange questões de perdão, questões de solidariedade, de fraternidade, em todos os ângulos. Mas o que é mais importante aqui frisar, da importância do trabalho, da ação efetiva, é porque a tentação que vem do nosso passado, ela deixou um traço de vidas anteriores, aonde
agimos utilizando pensamento, emoção e ação. Algo que a gente fez de errado e que deixou marcas nessas 3 dimensões efetivas de atuação do espírito. Para que no presente, esse passado nosso seja ressignificado e não venha mais a nos trazer tentações, é preciso que na vida atual a gente esteja pensando no bem, sentindo bem, desenvolvendo afetivamente as ideias novas do Evangelho do Cristo nos traz e a prática do nós, efetivamente, resolvemos a questão da tentação quando estiver no presente, em ação real, físico, indo de encontro àquilo que no passado tenhamos feito de errado. Então, esse é um esclarecimento. No passado, por exemplo, nós estivemos envolvidos no vício do cigarro. Por exemplo, poderia ser o cigarro. No passado, nós pensamos no vício, sentimos o vício e vivenciamos isso. Agora, no presente, nós precisamos pensar de forma contrária ao vício, envolvermos efetivamente em sentimentos contrários e trabalhar ajudando pessoas a superarem aquele vício ou trabalhando em ação de esclarecimento que ampare e se dirija ao próximo como mecanismo benéfico que evitarão que outros repitam aquele vício. Venham a ter aquele vício. Então, o remédio que nos apresenta, ele vai envolver no presente o pensamento, o sentimento e a nossa vida. E isso, claro, abrange também as questões da indulgência e as outras ações. Certo. Esse tema, ele é muito interessante. Alguma observação acrescente. Às vezes a gente dá uma resposta, mas fica algo que poderia ser mais preenchido. Fique bem à vontade. Esse tema me lembra muito o Chico Xavier, porque ele dizia que a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande com a imensa vontade de ser alcançado, né? Uma parte do nosso psique, ele é teimoso, ele quer ser alcançado, quer experimentar, quer saber como é que é, e a outra parte é mais atenta, é aquela parte que ouve aquela voz que chega e diz assim, olha, não vá por aí, você vai se dar mal, você vai se prejudicar, né? Então, na luz da doutrina espírita, que sempre nos orienta, aliás, Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 7, que o Espiritismo ele dilata o nosso pensamento, nos apresentando novos horizontes, nos mostrando a importância da gente se dedicar ao estudo constantemente, porque nos traz aí à luz um novo ponto de vista. E falando em trazer à luz um novo ponto de vista, à luz da doutrina espírita, Soares, como podemos compreender a tentação? À luz da doutrina espírita, pensaríamos assim: através da reencarnação, nós somos levados ao autoconhecimento, a entendermos que em vidas anteriores nós já estivemos com imperfeições
com hábitos e tendências que podem ter gerado vícios e ações nefastas, sobretudo porque a doutrina espírita nos diz de forma bem clara e lógica que a reencarnação atual é a melhor das que nós já tivemos. Se no presente nós percebemos determinadas tentações ou pensamentos abstrusos, não precisaria ser nem exatamente tentação, mas pensamentos que às vezes funcionariam a ações de violência, a ações de desequilíbrio moral. Esses pensamentos, eles já passam a ser para nós sinais que nos conduzem à busca de afinar o nosso autoconhecimento. O que é que eu trago de si? O que é que no passado eu fiz e hoje abre para a tentação? Então, a revelação espírita nos dá esse meio ideal de compreender como a tentação surge. Ela surge do nosso passado nodoso, do nosso passado sujo. E pelo autoconhecimento, nós somos chamados a não ter caída. Nós estamos aqui para progredir, não para repetir. É nesse sentido que eu percebo a compreensão que a doutrina espírita dá sobre a tentação. Isso mesmo. E sabemos que nós estamos num mundo de provas, de expiações, onde precisamos passar pelos testes, pelas montanhas das dificuldades por necessidade. Mas por que precisamos passar pelas tentações? Tem algum objetivo, alguma finalidade, Soares? Como estivemos tratando, a tentação, ela é mais uma consequência do nosso passado de imperfeição. Quando a gente diz assim, precisamos, é porque ela naturalmente acontece devido ao fato de termos errado no passado. É como o Evangelho diz assim, todos pecaram e, portanto, estão destituídos da glória de Deus. O João Batista, que anunciava a vinda de Jesus, ele convidava ao batismo para o arrependimento, porque todos pecaram. Então, no mundo de provas e expiação, a massa dos espíritos que estão na Terra são espíritos que trazem erros mais ou menos graves. E é daí que surgem as tentações. Então, elas surgem como uma marca do espírito que fomos no passado e de que agora nós estamos reencarnados para regenerar-nos, adquirir virtudes e não recair em vícios, nem em deslizes morais nem crimes. Então, a tentação, ela realmente, ela poderia se ver nela até um valor positivo, no sentido de ser elemento de alerta ao passado que fizemos e que não devemos repetir. É nesse sentido. E existe algum recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa? O remédio, aproveitando até a colocação de Emmanuel, quando ele nos aponta o trabalho de servir ao próximo, é algo que devemos estar atentos todo dia. Todo dia é uma oportunidade nova de fazermos o bem ao nosso próximo. Se não através de recurso material, através de uma oração intercessória, através de pensarmos e vibrarmos
pelo bem da humanidade, através da nossa palavra, em termos de orientação, de um conselho, de uma sugestão positiva para alguém. Todo dia é necessário estarmos atentos a usar momentos do trabalho do bem. É aí onde, efetivamente, nós estaremos transcendendo, ressignificando todo o passado de erros que temos trazido, mesmo sem que nos lembremos exatamente do que houve, e mesmo que cada vez mais tenhamos menos momentos surgirem tentações. Porque, à medida em que o hábito de estar atento a fazer o bem no dia a dia vai se estabelecendo em nós, menos breve, menos possibilidades virão de emergir fatores de tentações do passado lodoso. E agora pode e deve passar a ser de iluminação, pelos valores novos que estamos semeando e pelo trabalho efetivo. Essa é a resposta. Então, sem dúvida alguma, lembrarmos que estamos numa grande escola, onde todos nós estamos matriculados, para passarmos aí pelos testes, pelas dificuldades, pelas tentações, como oportunidade de corrigir, né, os nossos erros, as nossas sombras, e nos empenharmos sempre diariamente, recorrendo à oração, para nos fortalecer, recorrendo ao estudo, que amplia o nosso conhecimento, que retira as vendas de nossos olhos, para que possamos enxergar o que antes nós não conseguíamos. Então, nós estamos chegando ao fim, né, ao término do nosso momento, nossos breves comentários que fazemos semanalmente, hoje, de forma muito especial, com o nosso primeiro convidado, José Soares. Nós agradecemos imensamente as suas grandes contribuições, foram muito valiosas para as nossas reflexões, e gostaríamos que você pudesse aí fazer umas rápidas considerações para a gente poder encerrar o nosso trabalho de hoje. Apenas voltando a destacar a importância que foi citada agora, o Silmara, que é aproveitar ao máximo oportunidades para ampliar o estudo, o conhecimento da realidade espiritual, como nos é mostrado pela doutrina espírita, iluminando cada vez mais o nosso entendimento. Estar atento em várias situações do dia a dia para o uso da prece intercessória, né, da busca de vibrar positivamente e das nossas ações na vivência do bem. Isso é algo importantíssimo, porque é nesse caminho que o Evangelho de Jesus nos deixa bem claro como as diretrizes seguidas para cumprirmos aqui na Terra com o planejamento reencarnatório que efetivamos antes de termos voltado à vestimenta física. E também, isso é preciso deixar bem claro, a única possibilidade de felicidade real, que não é a felicidade da ilusão dos sentidos físicos, da satisfação dos instintos e de prazeres
que nunca trazem plenitude para o espírito. Perceber no caminho do bem, a vivência da caridade, como um caminho, um ato de verdadeira alegria e felicidade desde o presente, é preciso ter isso bem claro na nossa vida, para estarmos bem fortes e seguros e não cairmos em tentação. Eram essas as palavras que eu queria. Então, mais uma vez, gratidão imensa pela sua participação. Gratidão aos amigos, irmãos em Cristo que participaram desta live. Gratidão àqueles que irão nos assistir posteriormente, rogando a Deus e a Jesus que possamos ter uma noite de muita paz, de muita luz, um bom final de semana a todos. E lembrando que toda quinta-feira estamos aqui às 21 horas, fazendo breves comentários do livro Religião dos Espíritos. Que Deus e Jesus abençoe a todos, muita paz e até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Muita paz. Tchau. Tchau.